Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim contar pra vocês como foram as minhas provas da farmácia, mais ou menos qual é o estilo de questões que a gente encontra nas provas, como a gente pode se preparar, enfim, é uma experiência bem pessoal do meu curso, mas eu sempre recebo perguntas sobre as disciplinas, se é muito difícil passar nas disciplinas, como são as provas, e inclusive ano passado eu fiz uma série com alguns outros farmacêuticos, alguns outros estudantes respondendo perguntas específicas. E eu tenho um vídeo onde a gente fala só sobre notas, qual foi a pior nota que a gente tirou na graduação, em que disciplina, como a gente se sentiu quando recebeu a prova. Então eu espero muito que esse vídeo possa ser útil para vocês, espero que a minha experiência contribua. E antes de começar o vídeo eu tenho dois recadinhos. O primeiro é que eu peço, por favor, para que se inscrevam aqui no canal. Eu andei analisando as métricas do meu canal e a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas, então, por favor, se você gosta do meu conteúdo, gosta dos vídeos de farmácia, se inscreve aqui que com certeza vai me ajudar muito. E o segundo recadinho é que lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de 5 resumos digitados de 5 disciplinas diferentes, bem completinhos, e são 5 ganhadores, então tem bastante chance para vocês participarem e eu vou deixar o link aqui caso interesse para você, tá bom? No geral, existem 3 tipos de prova no curso de farmácia, pelo menos na minha grade curricular: prova prática, prova teórica e prova teórico-prática. A prova teórica nada mais é do que uma prova de escola que a gente já tá careca de saber como funciona. A gente chega na sala de aula, recebe a prova e a maioria dos professores, principalmente em turmas grandes, porque dá para entender o porquê isso acontece, dão questões com alternativas, geralmente de A a D. Dessa forma facilita bastante para eles corrigirem, acredito eu, e eu sempre vou por eliminação. E uma coisa que eu comecei a fazer do meio pro fim da faculdade, que qualquer prova minha com alternativa você vai encontrar, é rabiscar a questão. Eu sempre rabisco exatamente o que eu preciso saber em cada questão. Sou o tipo de pessoa que circula quando é a alternativa incorreta para assinalar, para eu não esquecer que é incorreta e não a correta, porque eu já fiz isso 1 milhão de vezes de trocar. Vou sempre lendo palavrinha por palavrinha das alternativas e o que eu acho que não faz muito sentido eu risco, sublinho na verdade, e vou para a próxima. Ah, então essa palavrinha aqui talvez deixe essa alternativa verdadeira, então pode ser que seja essa. Até se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só contando dos métodos que eu utilizava, enfim, para responder esse tipo de questão de prova, mas sempre ir por eliminatória e ir riscando, sublinhando, fazendo coisas que chamem a atenção do seu cérebro nesse tipo de questão é sempre importante. Então, geralmente as provas teóricas da farmácia são com alternativas. Eu tive muitos professores que faziam o tipo de questão assim, ó, que são os piores pra mim, que é somente a 1 está correta, somente a 1, a 2 e a 3 estão corretas, nenhuma está correta. Esse tipo de questão é assim clássica entre os meus professores também, eles gostam muito pelo jeito. E geralmente em disciplinas específicas da farmácia eu sempre tinha alguma questão dissertativa, alguma questão de responder. Lembro agora de cabeça, sempre nas provas de farmacologia tinha pelo menos 1, 2, 3 questões de toxicologia, de farmacognosia, de cosmetologia. Quase todas as minhas provas teóricas têm questões de alternativa, essas questões de apenas 1, apenas 3 e 4 estão corretas, e questões dissertativas. Pouquíssimas foram as matérias que eu não tive questões dissertativas em prova. Então é bem equilibrado assim e é importante ir preparado para todos os cenários possíveis. O segundo modelinho de prova é a prova prática. Eu detesto prova prática. Geralmente eu vou muito melhor nas provas teóricas do que nas provas práticas, porque eu fico bastante nervosa, fico bastante insegura. Então, eu não tive tantas durante a graduação, mas tive algumas. Eu lembro de ter tido prova prática no primeiro semestre, em Química Geral e Inorgânica, era a última prova do semestre. Lembro de ter tido prova prática em Produção e Controle de Formas Farmacêuticas Líquidas. Lembro de ter tido prova prática em Microbiologia Clínica, eu acho que em Microbásica também. E, claro, não posso esquecer de Anatomia. Enfim, acho que foram mais ou menos essas. Talvez eu tenha tido algumas outras aí no meio, mas eu não lembro. E, assim, gente, prova prática é controlar o nervosismo e é saber muito da matéria pra gente se sentir seguro, sabe? Porque realmente tem muita pressão e muita coisa envolvendo a prova prática.
em que eu prefiro estar 1000 vezes no meu cantinho pensando sozinha numa prova teórica com uma folha na minha frente do que sabe, nesse cenário de uma prova prática. Eu vou me deter bastante na prova de anatomia para contar para vocês, porque com certeza é uma prova que vocês vão passar se vocês estiverem entrando agora no curso. Quase todas as disciplinas de anatomia por aí tem prova prática, porque é uma das formas mais práticas, literalmente, de medir o conhecimento do aluno. Por exemplo, o primeiro conteúdo que se aprende geralmente em anatomia são ossos. Então a gente tem toda a teoria, enfim, e quando chega no dia da prova prática, geralmente tem um corpo, no meu caso eram corpos reais, mas podem ser peças, enfim, anatômicas. E um tempinho antes de começar a prova, o professor entra no laboratório com algum alfinetinho, alguma bandeirinha, enfim, e posiciona nos ossos que ele quer que a gente saiba. Então vamos supor que ele posicione uma bandeirinha lá no fêmur. E aí a gente entra, né, geralmente são em grupos pequenos, de até 5 pessoas, vai passando pelo corpo e vai vendo, tem uma bandeirinha aqui nesse osso. Qual que é esse osso mesmo? É o fêmur. Então a gente anota lá, bandeirinha 1, por exemplo, fêmur. Então a gente vai passando sempre nas peças, nos corpos ou nas peças individuais e vai dizendo o que é, qual que é a estrutura, qual que é a função, enfim, isso se estende para todo o conteúdo de anatomia. Eu tive 3 provas práticas. Eu não comentei na parte da prova teórica, mas geralmente, assim, 98% das vezes são provas sem consulta e individuais, pelo menos no meu curso. Mas já aconteceu de ter prova em dupla, eu particularmente não gosto, prefiro fazer sozinha ou com consulta, por exemplo, porque eu acho que às vezes as pessoas divergem muito de opiniões, por mais que seja sua amiga, por mais que seja, sei lá, alguém que você se dê bem, é meio complicada essa questão. E em algumas disciplinas específicas eu tive como usar, eles chamam de cola pedagógica, que é nada mais do que um resumo, geralmente numa folha 4, só frente, em que você pode colocar o que quiser lá e utilizar na prova. Então, esse é um método também, se vocês quiserem posso mostrar como eu faço as minhas colinhas pedagógicas, mas geralmente é sem consulta e individual. Mas nas provas práticas, acontece de ser em dupla, de ser em trio, enfim. Por exemplo, na prova de produção e controle de formas farmacêuticas líquidas, foi uma prova meio complexa, eu diria, porque a gente passa todas as aulas práticas fazendo uma forma farmacêutica, e é uma aula prática por semana, então vocês calculem em um semestre quanta coisa a gente fez, né, ao decorrer do semestre. E lá na última prova, teve um sorteio, onde cada dupla pegou uma forma farmacêutica para reproduzir, sendo que a gente não tinha o roteiro da aula prática, a gente não tinha o passo a passo, a gente não tinha a maior parte dos componentes. Então é bem complicadinho, foi um pouco complexa. Eu peguei uma forma farmacêutica mais tranquila, que é a gel, por exemplo, e a gente conseguiu fazer, ficou bem bonito. Eu e a minha dupla, a gente se dava super bem nessa questão, mas é um pouquinho complexo, por mais que seja em dupla, vocês imaginem ter que estudar toda a manipulação, né, os componentes e a forma de preparo de cada forma farmacêutica ao longo do semestre. Então, as provas práticas sempre são terríveis pra mim, eu não gosto e eu já vou com esse pezinho atrás, sabe? Eu realmente sou insegura pra esse tipo de coisa. E algo que a gente tem muito durante o curso são as provas teórico-práticas, que nada mais são do que provas teóricas, geralmente, com diferentes tipos de questão, como eu falei pra vocês, pode ser de alternativa, pode ser dissertativa, enfim, sobre o conteúdo teórico e o conteúdo prático também. Então, por exemplo, em microbiologia, além de ter uma prova prática, né, isolada, a gente tinha sempre coisas da teoria e coisas da prática. Qual é o passo a passo para corar uma lâmina, né, com a coloração de Gram, coisas assim. Então, é sempre muito importante estudar a teoria e a prática de disciplinas que tenham as duas partes, sabe? Por mais que a gente veja lá no roteiro que não vai ter prova prática, pode ter certeza que na prova teórica vai cair alguma coisa sobre a prática que a gente desenvolve ao longo dos semestres e das aulas. Mas eu acho que é isso, pessoal. Se vocês quiserem mais conteúdos do tipo, me contem o que vocês querem ver, que com certeza eu vou trazer. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo pra vocês. Espero muito que tenha sido útil. Me contem como são as provas de vocês, que conselhos vocês dariam. Muito, muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.